Olá pessoal, eu sou Kinibi Ismael e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você não é inscrito, tem aqui um botão aqui embaixo, inscreva-se, não saia desse vídeo sem você ao menos se inscrever, curta pelo menos, comente e que ajuda em muito no crescimento desse canal, né? Então nós estamos com a meta de chegar a 900 inscritos, então me ajuda a divulgar esse vídeo. Então, pessoal, nós estamos sempre com o mesmo propósito de que fica em casa e em quarentena, para que em breve nós possamos ter esse convívio, né, esse abraço, esse beijo, esse carinho, trocar de carinho, que vai ajudar, né, e muito. Então, essa recomendação, fica em casa, fica em casa. Pessoal, então, bora lá pro vídeo. Bem, pessoal, o vídeo de hoje é sobre o relatório que saiu essa semana, né, o relatório da UNECA, que é Comissão de Economia para a África das Nações Unidas, né, e ela prevê que ao menos 300 mil africanos vão morrer por Covid-19. Bem, pessoal, quando surgiu o Covid-19, os primeiros relatórios diziam que a África seria o lugar mais infectado. E também dois médicos franceses disseram que tinham que ser testadas a vacina do Covid-19 na África. Eu até fiz um vídeo aqui em cima, o diretor coloca aqui em cima no card, para que quem não viu, veja, né? E que a gente fez esse comentário. Bem, sobre o relatório divulgado essa semana, os primeiros relatórios disseram que se a África não tomar uma medida de prevenção, mais de 1,2 bilhões de africanos iriam morrer por Covid-19. Pessoal, sabendo que a África tem cerca de 1,3 bilhões de habitantes. Quer dizer, 100 mil ficariam vivos na África. Quase iriam exterminar toda a África. Absurdo. Absurdo, né? Então, e essa semana saiu um outro relatório dizendo que 300 mil africanos iriam morrer por Covid-19 se não tivessem ser adotadas medidas de prevenção. Também eu não concordo. Por quê? Porque os números já mostram que a África vem tomando medidas de prevenção faz tempo. Eu viajei para Angola em janeiro e eu saí aqui do Brasil. O Brasil não tinha nenhuma medida de prevenção. Eu cheguei no aeroporto de Luanda em 4 de fevereiro, aeroporto 4 de fevereiro, no dia 29 de janeiro. E em Angola já tinham tomado medidas de prevenção. A todos os viajantes, né, que chegavam no aeroporto era obrigado a passar álcool nas mãos. E esses enfermeiros, pessoal da saúde, já estavam todos equipados, né? Quer dizer, já haviam tomado medidas de prevenção faz tempo. Por isso que eu não concordo que a África vai chegar a esses números. E os números atuais provam isso. Eu peguei cinco países africanos que têm maior casos de coronavírus já confirmados, né? E somando tudo, não chega nem na metade do valor, ou na metade dos números que o Brasil enfrenta, por exemplo. O Brasil tem mais de 36 casos confirmados, né? Desses 36, nós temos mais de 2.372 mortes, né? E nem somando esses primeiros países, não chega nem na metade, né? Então, por isso que eu não concordo, né, nesse relatório. E também, outra coisa, estima-se que 122 milhões de pessoas podem ficar infectadas no continente. E sendo assim que 29 milhões podem passar a viver de extrema pobreza. Nessa parte eu concordo. Por quê? Porque a África, mais de 80% dos recursos que a África, seja da compra, porque a África tem uma grande
tem uma grande relação com a China, né? A China fornece quase da metade dos medicamentos, a construção dos países, enfim, a China é é a maior economia hoje, né, mundial. Então ela fornece muitos materiais para a África e com isso a importação seria muito complicado. Seria muito complicado. Por isso, nesse relatório também diz que a África precisa de mais de 100 bilhões de dólares para que os recursos, os africanos não tenham dificuldades pós-Covid. Né? Isso eu concordo, né? Que seja injetado um valor lá para a África para que o país, o continente em si não fique parado por muito tempo e essas pessoas não passam na linha de extrema pobreza. Isso eu concordo. Eu não concordo no número de mortes. Né? E surgiu também, bem no início da Covid, de que o Reino Unido, fizeram um comparativo entre Reino Unido e África do Sul, e a África do Sul iria atingir um número elevado, um pico elevado de mortes, né? E que Reino Unido seria um número inferior. E o que acontece é totalmente ao contrário. Quer dizer, o Reino Unido começou primeiro, começou por último a quarentena, e os números já estão lá em cima. A África do Sul começou antes, e os números não fecham, né? Então, eu sei que o pessoal, quando fala da África, fala com um pouquinho de preconceito. Ou não um pouquinho, muito preconceito, né? Infelizmente, nós africanos, nós sofremos por isso, por esse preconceito, não só de um continente, mas com preconceito mundial. Né? As pessoas, quando falam da África, falam sempre de uma maneira depreciativa, né? Então, pessoal, eu não concordo, por isso que eu trouxe esses números para dizer que eu concordo com a parte financeira, sim, concordo com a parte financeira, mas não concordo com números de mortes de que pode ser afetado, porque a África já tem feito essa retirada ou essa quarentena já muito antes, e estamos levando muito a sério. Eu só não concordo com a medida coerciva que alguns países estão tendo para que a população fique em casa. Por exemplo, da Angola. Angola os policiais estavam usando uma medida coerciva, levando até uma agressão para o pessoal ficar em casa. Isso é que eu não concordo. Então você tem que levar a informação verdadeira à população, ao povo, dizendo o porquê que eles têm que ficar em casa, né? Não uma medida coerciva, chegando até a agressão física para que a pessoa fique em casa. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por você assistir até aqui, até o final. Então, mais uma vez, não saia de casa, fique em casa, e que dentro em breve nós teremos esse convívio social novamente. Então, fique em casa. Muito obrigado mais uma vez e valeu!